seguindo o conselho do Papa Francisco, eu vou começar com uma imagem, um sentimento, uma história. Só que eu prometi com a minha mãe que eu não vou contar mais caso lá de casa, que ela falou que vai me xingar se eu continuar contando as histórias de que ela xinga a gente. Só que eu não prometi para a minha tia, então eu vou contar o caso da minha tia. Eu tenho um primo que nunca, já estava ficando velho e não conseguia descascar laranja. Aí a minha tia contou para minha mãe assim: eu vou pegar esse menino hoje, ele vai ver. E aí deu no que deu. O menino chegou assim: mãe, descasca a laranja para mim. Ô menino, mas você já sabe descascar. Não vou descascar, você vai ficar com vontade. Aí ele já ia desistindo, falou assim: não, agora você vai comer, porque eu estou mandando você comer. Você não vai desistir não, porque se você desistir, você não vai aprender nunca. Ela pegou uma faca bem cega, para o menino cortar o dedo todinho, né? E quem sabe descascar laranja, eu também demorei a aprender. Dá para descascar do mesmo jeito, né? Aí ele começou a descascar, começou e não dava conta. Ela ficou na pia olhando assim, ele lá na mesa, como se nada existisse. E aí quando ela viu que o menino fazia assim com o dedo, soltava e falou assim: essa laranja vai ficar mais vermelha do que verde, deixa eu ir lá ajudar. E aí sentou e pela última vez disse: é assim que você vai fazer. Eu pergunto para vocês assim, tem um ditado que diz: rapadura é doce, mas não é mole. A vida é fácil? É fácil? Mas essa pergunta é fácil de responder, eu preciso fazer uma mais difícil. A vida deveria ser fácil? A vida deveria ser fácil? Não, não deveria. Nós não fomos feitos para viver sob o efeito de Dorflex. Né? Eu tomei um Dorflex ontem à noite para conseguir acabar de dormir, que eu estava agitado da barraquinha com as pernas doendo. Não façam automedicação, por favor. Mas, se a vida fosse fácil, nós não sairíamos nem da cama. Todo o nosso corpo foi programado instintivamente para comer, beber, dormir e se reproduzir. Isso está na nossa máquina original de fábrica. E isso é aquilo que vai sempre vai funcionar, do início ao fim da vida. Mas isso é vida? Não, claro que não é vida. Comer, beber, dormir e se reproduzir, quem faz isso é cachorro, gato, papagaio, periquito, cavalo, vaca. Nós somos isso? Não. Nós construímos a vida e oferecemos a ela um significado. Quando os discípulos escutam de Jesus assim: vamos para o outro lado da margem. Ele acabou no capítulo 4 de fazer grandes discursos para os seus, e esses discursos ensinaram aos discípulos o significado do reino de Deus. Foram os 2 domingos anteriores que nós estivemos refletindo, semana passada, sobre a semente. Agora, ir para o outro lado da margem e atravessar o mar, significa dizer: com o que vocês aprenderam, tem que viver a vida. Os discípulos eram pescadores, uma parte deles, não eram? Tanto que eles estavam numa barca. Essa barca era de quem? Ou era de Pedro, ou era de Tiago, ou era de João, ou era de André. Esses 4 eram pescadores. No meio do mar, o que um pescador sabe fazer? Tudo. Ele é um marinheiro. O que no meio de um mar tem? É uma piscina, um mar? Não. Só quem tomou um grande caldo em Guarapari sabe o que eu estou fazendo. Eu já tomei vários. É muito gostoso, mas muito arriscado. Ora, quando os discípulos
sentindo um vento muito forte, as ondas se lançarem dentro da barca, o que eles tinham que fazer? Provavelmente tinham que ajustar as velas, começar a tirar com um copinho ou com um balde a água que estava dentro da barca, entender de que jeito o vento soprava, norte para sul, leste para oeste, sul para norte, ajustar e seguir adiante. Os discípulos começam então a gritar: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Se um escritor de novela mexicana ou colombiana tivesse feito esse versículo, ele ganhava um prêmio, que parece uma novela mexicana. Ai, a gente vai morrer. Muito provavelmente eles não iriam morrer. O texto aqui está montado para a gente poder chegar à conclusão final de Jesus. Primeiro, Jesus se levanta, ele está dormindo sobre um travesseiro. Jesus não é pescador, não é marinheiro, Jesus é o quê? Carpinteiro. Então não é da parte dele. Se ele fosse acordado para ajudar a ajustar as velas ou tirar a água do barco, era outra coisa. Mas não é da responsabilidade dele fazer o que os discípulos tinham que fazer. Mas imediatamente após, os discípulos escutam a seguinte frase: silêncio, cala-te. Quando estudamos exegese bíblica, a gente entende e é explicado para nós que na mentalidade judaica, assim como na mentalidade grega antiga, o mar era o lugar onde habitava o mal. Na mitologia grega, que nós aprendemos quando a gente estuda filosofia no 2º grau, e graças a Deus vai ter que continuar estudando filosofia no 2º grau, do qual eu também fui professor quando eu tinha só 20 anos de idade, e a gente estuda os temas mitológicos para entender o significado do homem. Tem lá um monstro marinho que se chama o Leviatã. Era uma espécie de monstro que era o senhor de todas as águas. E depois vai se transformar no nome do título do livro de Thomas Hobbes, o Leviatã. Os gregos e os judeus, assim como os assírios, os babilônios, os persas, acreditavam nisso. Hoje nós temos radar, sonar marítimo e os monstros foram todos embora. Mas aqui trata-se de uma linguagem figurada para dizer: quando Jesus põe silêncio na tempestade no mar, Ele é o Senhor sobre todas as forças do mal. Então Jesus veio para silenciar e não oferecer para nós nenhum tipo de influência sobre o maligno, ou que o maligno tenha sobre cada um de nós. Isso está resolvido na nossa vida. Ponto final. O maligno não tem nenhum poder sobre nós, a não ser que você chame o maligno para fazer parte da sua vida. Porque aí você usou o seu livre-arbítrio. E Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Se você não faz isso, se você não chama o mal para a sua vida, principalmente se você está em dia com a sua confissão, com a sua comunhão, com as suas orações, e não faz parte do jogo de pecado que o mundo oferece, não tenha medo do maligno. Ele nada pode fazer sobre nossa vida. Se o maligno não pode fazer nada sobre nossa vida, o que resta para a gente fazer? Viver. E viver não é fácil. Não me veio agora na memória o aforisma de Guimarães Rosa sobre o livro Grande Sertão Veredas, que é lindíssimo. Viver é viver. Se eu não tenho sobre mim as forças do mal, eu não posso esperar que a minha fé se transforme num Dorflex ou num tranquilizante. Então a minha religião não pode se reduzir a uma religião tranquilizante. Eu preciso viver. É por isso então que Jesus vai dizer para eles: por que sois tão medrosos? Por que sois tão covardes? É outra tradução
para usar uma linguagem mais chique, por que sois tão pusilânimes, que é a mesma coisa de covarde, de medroso, ainda não tendes fé? Aqui está o grande ensinamento desse trecho do capítulo 4 do Evangelho de Marcos. E só aqueles que já tiveram na vida grandes desafios e os venceram, especialmente o grande ensinamento da doença, da morte, das perdas, sabe o que eu estou dizendo. Se nós não tivermos força e resiliência, se nós continuarmos descascando a laranja para todo mundo e entregando tudo de bandeja, nós não vamos aprender a viver. E nós não podemos terceirizar para Jesus o que é nosso, compreende? Ele ajuda, Ele escuta, Ele ouve nossas preces, é legítimo rezar, é legítimo pedir, mas eu preciso fazer a minha parte. Se eu não fizer a minha parte, e a minha parte é simples, ela se resume a uma palavra: viver. E viver é isso, fazer tudo o que está ao nosso alcance para atingir a plenitude da nossa vida. Deus não nos trata como bonecos de marionete. Vocês já viram teatro de bonecos? É muito bonitinho. Os bonecos fazem tudo, mas tem alguém por trás segurando as cordinhas. Deus não faz isso conosco. Ele pode ser o braço, a mão que nos estende quando a gente cai para trás existencialmente. Ele é o sopro de alívio quando às vezes em tempestades difíceis do nosso interior e da vida exterior não conseguimos enxergar muito bem a realidade. Ele nos ajuda, mas não podemos transformar igrejas, comunidades e a nossa vida de fé em grandes pílulas de tranquilizantes. Eu termino porque temos escutado muito em muitos lugares uma preocupação muito grande das pessoas com o aumento vertiginoso de muitas igrejas neopentecostais, inclusive algumas igrejas hoje se parecem com bufês, não se parecem com igrejas, né? Ontem na barraquinha do nosso arraial, escutei o testemunho de uma jovem: eu estou de volta à igreja católica porque eu não me entendia mais que a igreja que eu participava, que eu tinha ido para a igreja evangélica, agora eu estou fazendo crisma, dizia que tudo era só louvar. E aí quando eles chegaram e diziam: você vai louvar e você tem que oferecer a Deus o que você tem para Deus te retribuir. Aí ela disse: isso não é de Deus. Sim, não existe sentido numa teologia retributiva. Eu faço bem para Deus me dar de volta. Quem faz isso é o capitalismo. Você trabalha, Ele te paga salário. Deus te ama. E o amor é justo, honesto e na medida certa para cada um de nós. Quando a gente transforma nossa religião em uma religião distributiva e retributiva, ou da prosperidade, saiu o que é religioso e entrou o que é psíquico. Não é mais religião. É por isso que na leitura de hoje está Jó, um dos personagens mais fascinantes da literatura bíblica do Antigo Testamento. Deus tirou tudo dele e ele não perdeu a fé. É claro que na linguagem bíblica é como se Deus tivesse tirado tudo dele, mas Deus não faz isso com a gente. Ele não é uma entidade ou um ser que nos prova como se a gente fosse crossfiteiro. Jesus não é treinador de crossfit, te dando desafios para você vencer. Jesus te ama, Deus te ama, ponto final. Viva a sua vida, confie, acredite, tenha fé, enfrente seus desafios, viva a sua vida, não espere nada cair do céu. E quando cair, agradeça, mas não entre num círculo vicioso. E eu dizia para essa jovem, e concluo, lá no departamento de ciências da religião, lá no departamento de teologia, a gente faz uma análise, uma prospectiva muito triste para o futuro do Brasil. Quanto mais igrejas, inclusive dentro da igreja católica, isso também acontece,
Quanto mais nós evangelizarmos as pessoas, achando que Deus é desse jeito, nós vamos criar um futuro de pessoas sem religião. Porque se você vai buscar na igreja somente algo que te satisfaz, como você busca no mercado, como você busca no shopping, como você busca numa farmácia, se você não recebe, você se frustra e você tira então a religião da sua vida. Nós estamos gerando e criando uma geração de ateus no futuro, não de pessoas religiosas. Muito provavelmente é o que deve acontecer, porque é o que aconteceu na Europa. Uma igreja que não entendeu e que não soube evangelizar de um Jesus que tem uma pegada na vida real de cada um de nós, simplesmente uma repetição de ritos. Quantos brasileiros que moram no exterior que me dizem a mesma coisa, não consigo frequentar a igreja lá, que aqui no Brasil é vivo, é alegre, lá é só uma repetição de ritos. E não participam mais. Nós vamos pegar o mesmo caminho de uma igreja que é oferecedora e produtora de milagres? Mas isso não é de Deus. Isso não é a visão correta sobre a religião. Enquanto nós estivermos descascando laranja para todo mundo, nós nunca vamos conseguir chegar em lugar nenhum. Feliz é a minha tia, não descascou a laranja aquele dia para o filho dela. Depois ele foi estudar, depois ele foi fazer intercâmbio no exterior, hoje ele está milionário, é empresário em Curitiba, graças a uma laranja não descascada. Que a gente possa encontrar o sentido de Deus, não só naquele que põe a mão e ajuda a descascar, mas também na casca, no bagaço, no caldo, na semente e na nossa forte mão que pega a vida e faz a vida acontecer.